bem, Ana? Estamos começando mais um programa Unidos pela Fé. Há um bom tempo a gente não se encontrava e hoje nós vamos retomar esse nosso programa falando de um assunto que é muito importante. Nós vamos estar falando sobre a Bíblia. O que vem a ser a Bíblia? De onde surgiu esse nome Bíblia? O que devemos fazer em cima da Bíblia? Isso por quê? A Bíblia estamos celebrando o mês de setembro, o mês que é voltado para a Bíblia. Então nós vamos falar sobre esse assunto, entender um pouco mais e trazer a Bíblia para mais perto da gente, né, Ana? Um assunto que é tão próximo, tão antigo, mas também tão recente para todos nós, tão atual. É isso, minha gente, nós estamos aqui, né, Tiago? Isso. E quando nós queremos deixar claro, nós não vamos falar da Bíblia de uma maneira assim, teológica, né? Embora a fonte é toda teológica, mas nós não temos, nós vamos falar de uma forma vivencial, né? Daquilo que nós percebemos, de como nós percebemos. E gostaria também que vocês pudessem falar também, né? Mandando para nós mensagem, falando como você entende, o que você sabe, porque é importante, né? A gente trocar. Então não é uma linguagem, nós vamos uma linguagem bem popular, como nós somos, né? Nós somos o povo, né? Então não esperem assim que nós vamos dar termos, nós não estamos falando de teologia pura, mas estamos tentando falar de teologia vivenciada, né? A nossa vivência com a Bíblia. E iniciando, nós pegamos através de um dicionário de termos religiosos, para falar com vocês o que significa a palavra Bíblia, né? Então nós temos aqui, é um termo grego, plural de biblos, que quer dizer livro. Então o nome expressa o livro por excelência. É um livro por excelência, é um livro dos livros. Os gregos deram este nome aos rolos porque a cidade de Biblos era um importante centro comercial de rolos. Quer dizer, ali vendia-se rolos, ou seja, vendia-se, vamos dizer, livros, isso, né? Que antigamente os livros eles não eram escritos como nós conhecemos, dessa forma, em páginas agrupadas, eram escritos em rolos, eles eram os pergaminhos, eles eram enrolados e guardados. Dessa forma, eram guardadas as páginas daqueles vários rolos. Então, talvez um único livro ele era composto por vários rolos, né? Vários pergaminhos. Né? E a Bíblia é o livro, ou melhor, o conjunto de livros, nos quais reconhecemos a inspiração de Deus. Então, ela foi sendo escrita, como o Tiago já disse, em bolos, né? Mas muito tempo depois. Não é uma coisa assim, muito, né? O que se usava, todo mundo sabe, é escrever na pedra, escrever na parede, e com escrita própria do povo, daquele povo, desenhos, né? Todo mundo, nós todos sabemos isso pela própria história, a gente vai percebendo. Então, ela é uma Bíblia inspirada, né? A inspiração de Deus, o que está contido nesses pequenos livros. A Bíblia não é um livro único, são vários livros, vários rolos foram condensados num livro só, né? Então essa palavra já indica isso. Então nós temos, ela divide-se Antigo Testamento, né, e Novo Testamento. Então é muito importante, o Antigo Testamento é comum a judeus e cristãos. Está formado por livros escritos antes de Cristo. Então, ela é um livro comum, tanto para nós, para o povo cristão em geral, como para os judeus. Foi a experiência dos judeus antes de Cristo. E ela se distingue no conjunto de vários grupos. Né? Os livros são os livros proféticos, os livros sapienciais, que constituem o Antigo Testamento. Tem também no Antigo Testamento, né, Ana, o Pentateuco e os livros históricos. E esses livros, como esses livros do Antigo Testamento, eles são fundamentais para o conhecimento da história do cristão. A base histórica, né, Ana? A base histórica nossa, ela está nesse Antigo Testamento. É como a base histórica de cada um de nós, a minha base histórica, está escrita
no testamento dos meus pais, no relacionamento com eles, né? A de Tiago a mesma coisa, a sua também. Então seria a base histórica, a história de minha vida, a história da vida de Tiago, a sua história, tem o que poderia se dizer assim, o Antigo Testamento, a base histórica. Isso. E depois vem o Novo Testamento, que é já com a vivência de Cristo, é Cristo conosco. Né? Então, essa divisão tem uma razão de ser para que a gente possa entender bem que o Novo Testamento não dispensa o Antigo. Assim como a base histórica da minha vida, que são meus pais, meus avós, meus antepassados, e os seus, Tiago, os seus, não dispensam, não são dispensados da nossa história. É toda uma composição, né? É toda uma estrutura que vai sendo montada. Nós não somos simplesmente nós por excelência. Nós tendo visto a nossa história passada. Nós somos reflexo daquilo que vivemos no passado. Nós somos reflexo daquilo que nossos pais viveram. E somos reflexo dessa história bíblica que são os nossos antigos pais, nossos primeiros pais. Aqueles que aprenderam, que tiveram um contato tão próximo com Deus, que souberam escrever e nos dar exemplos de vivência que nós podemos trazer para a nossa atualidade, né? Então, como já foi dito, o Pentateuco, ele traz os livros históricos, né? É a história que começa ali com o povo de Deus. E depois nós temos os livros proféticos e livros sapienciais, que constituem o Novo Testamento. Os livros, e o Novo Testamento são os livros escritos depois de Cristo e estão agrupados, né? De que forma? Os Atos dos Apóstolos, quer dizer, Atos dos Apóstolos. O que é Atos? Vivência dos Apóstolos, as atitudes dos Apóstolos, as experiências dos Apóstolos. Né? Daqueles 12 que estavam lá do lado de Jesus, que conheceram, foram escolhidos por Jesus. Né? As cartas, né? Tem cartas de São Paulo, tem cartas de Pedro, tem cartas de São Tiago. São cartas que vêm para nos orientar também essa vivência.